Eu sou o Thiago Cruz, filho dessa fera aqui, e hoje a gente vai começar um quadro novo que mais um bate-papo, assim, uma interação, algumas perguntas para saber alguns segredos, algumas curiosidades de alguns jogadores durante esse trajetória dele no futebol. Acho que a pergunta desde o começo, assim, quando você se tornou observador técnico, coordenador técnico, qual foi o atleta, assim, o jogador de destaque, assim, que mais a sua maior revelação? Eu acho que já falei algumas vezes, a maior revelação para mim foi o Kaká, por ele, né, ter investido bastante nele, acreditar bastante nele, e ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Então isso aí foi uma coisa inédita, eu acho. Né? E a maior descoberta? A maior descoberta para mim, acho que foi o Miranda, né, que ninguém conhecia o Miranda, e eu conhecia de ver, eu era observador, ia ver vários jogos, né, eu fazia essa parte de ver os jogos e observar os jogadores, e o Miranda eu vi jogar algumas vezes, né, no Curitiba, e uma vez eu fui para o Peru numa Copa Libertadores, São Paulo jogava numa quarta-feira e o Curitiba jogava na terça-feira, e nós chegamos na terça-feira e como eu gosto de ver jogos, eu sabia que o Curitiba ia jogar contra o Aliança Lima, Sport Cristal, e o São Paulo jogava contra o Aliança Lima. E na terça-feira nós chegamos no Peru e eu fui ver esse jogo à noite, né? Inclusive foi aí que eu conheci o Paulo Autuori. E o Miranda nesse jogo jogou de volante. E eu anotei, né? O nome dele já tinha anotado, tá? E quando a gente negociou o Lugano, eu logo pensei no Miranda. E muita gente não conhecia, mas né, falando com os dirigentes, com o treinador que estava no momento, falei do Miranda, falou, nós não conhecemos, mas se você está falando que realmente o jogador é bom, a gente, né, acredita muito, né, em você, então vamos contratar. E aí, conversando com uma pessoa, aí o Miranda foi negociado para o Sochaux da França, não deu certo do São Paulo acertar nessa época, era um valor alto, e aí ele foi para a França. Aí um amigo meu que é de Curitiba, aí falou para mim, Milton, eu sei que você gosta muito do Miranda, ele não se adaptou lá na França, está querendo voltar. Eu falei, não, eu vou conversar com os dirigentes para ver se né, a gente consegue trazer ele. E aí trouxeram o Miranda, inclusive nisso o Miranda estava vindo para o Inter, já estava negociado com o Inter. Mas aí o São Paulo estava naquele momento bom, né, campeão do mundo, Libertadores, aí o Miranda deu preferência para vir para o São Paulo e se tornou, né, um dos melhores zagueiros que já passou pelo São Paulo. Então essa foi uma das descobertas assim, que realmente assim, uma coisa que me orgulha. Qual que é a importância de um jogador conquistar títulos, assim, por exemplo, naquela sequência de 2005, que foi a Libertadores, Mundial, depois o Tri Brasileiro, qual que é a importância tanto para o currículo quanto para a valorização dele durante a carreira? Eu acho que o jogador, né, título, né, que né, o Rogério sempre fala, né, quando você coloca uma foto sua, né, lá na dependência do clube, do CT, que tem uma foto de campeão, isso aí é uma coisa que é inesquecível para qualquer um. Lógico que todo mundo que está sendo contratado está vindo, passa ali e vê, né, os quadros que nem tem lá do São Paulo, campeão em 2002, 92, 93, 2005, né, então fica para a história. Então eu acho que é muito importante na valorização do jogador, não só do clube, mas do jogador, a valorização. Você vê que depois o Miranda, né, teve uma valorização grande, vindo para a seleção também, depois agora indo para o Real Madrid, né, e teve uma valorização muito grande. Então acho que a conquista de títulos, isso aí é muito importante para a carreira do jogador. E tem bastante aquela questão que fala assim, né, que jogador chama título, né? Tem jogador que tem cara de ser campeão e tem jogador que, putz, esse aqui talvez não seja o cara certo pra gente trazer porque ele não tem cara de que levanta troféu, assim. No São Paulo a gente via muito isso, né? O jogador que tinha conquistado alguma coisa, né? Que isso é importante também pra gente saber se o jogador é um jogador vencedor, né? Então no São Paulo a gente sempre procurou trazer jogadores que já tinham uma história de conquista de títulos, né? Então acho que isso é muito importante, porque isso aí o cara já está acostumado e é uma coisa que ajuda também, né? Então já era uma das características, não características
importância do jogador ter ganho um título. Tem muita pergunta que a gente recebe aí de seguidores que falam que tem alguns jogadores que teoricamente não são tão bons quanto os que estão na reserva, assim, né? Mas que por opção dos treinadores eles acabam desempenhando função tática que é importante. O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que é importante. Às vezes né, eu já vi algumas situações de o jogador não ser titular no clube e ser convocado para a seleção, né? Foi o caso do Vitor, um jogador que jogou comigo no Botafogo, era do Flamengo, e ele não era titular do time dele, mas ele era convocado para a seleção. Então são coisas assim que, né, é difícil, é uma raridade, mas já aconteceu. Então eu acho que o jogador às vezes ele não está sendo usado no momento, é preferência do treinador, de característica, né, de posicionamento, dependendo do time, e dá prioridade para aquele jogador mais de marcação, mas às vezes tem outros jogadores lá que tem outras características que às vezes a torcida, né, a imprensa acha que ele tem mais qualidade, mas esse jogador que está jogando, ele cumpre mais as funções que o treinador está querendo. Então às vezes não é o estilo de jogo que o treinador prefere, então acho que isso tudo influencia também na decisão do treinador de colocar esse jogador para jogar e ser titular do que o que está na reserva. Tem alguma história diferente, assim, bacana durante, sei lá, o período dos títulos do São Paulo? Ou alguma coisa em alguma viagem? Sempre teve uma... Eu não lembro o ano agora, se foi 2007, que nós fomos campeão brasileiro, que a gente estava numa situação assim, não era uma situação liderando o campeonato, né? E o Hernandes sempre falava para mim assim, o Hernandes, né? O profeta, né? Que virou profeta, né? Eu acho que ele virou profeta depois dessa conquista nossa, porque ele chegava para mim antes dos jogos e falava para mim: hoje nós vamos ganhar esse jogo e nós vamos ser campeão. E realmente, né, a gente ganhava os jogos e cada vez a gente se aproximava mais do líder do campeonato. Então foram várias vezes que eu chegava no vestiário e ele estava ali aquecendo e às vezes eu encostava perto dele e falava: e aí? Ele falou: não, hoje nós vamos ganhar, nós vamos ser campeão. Isso aí foi umas 6, 7 rodadas e a gente, né, sempre ganhava, né, às vezes com dificuldade, às vezes, né, com mais facilidade, mas essa é uma das histórias assim que ficou marcada, assim, que eu lembro que... Então a parte mental assim do jogador é fundamental. E o Hernandes tem isso, né? É uma coisa muito... Um cara muito positivo, muito cara centrado, assim, quando pensa numa coisa assim que ele quer, ele consegue, entendeu? Então acho que isso é muito importante também pro jogador profissional, né? O cara tem uma mentalidade forte e focada naquele objetivo que ele quer, né? Então acho que Rogério, Hernandes, o próprio Kaká que eu falei, né, sabia o que queria. Então acho que o poder da mente, eu sempre falo, né, a mente ela te conduz aonde você quer chegar. Então acho que se você tem um pensamento eu sempre falo na minha situação, né, eu sempre quis ser um jogador profissional e me coloquei, eu falo, vou ser profissional, se até os 21 anos eu não conseguir ser profissional, seguir na carreira como jogador, eu vou estudar, vou fazer outra coisa, mas eu sempre tive essa mentalidade. Quando eu saí de casa, que eu fui morar, né, debaixo da arquibancada no Morumbi, tá, e fazia todo o sacrifício de ficar a semana inteira fora de casa, longe dos meus pais, só ia para casa nos fins de semana, eu pus na cabeça que eu ia ser um jogador profissional e consegui, porque eu foquei naquilo, né, naquele meu objetivo, que era ser um jogador profissional. Então acho que a força da mente, né, nem todo mundo consegue isso, mas tem pessoas que conseguem esse objetivo, né? Focar no que ele deseja para a carreira dele. Agora voltando para a parte quando você jogava, na sua carreira de jogador, dos clubes que você jogou fora do país, qual foi o que você teve mais dificuldade para adaptação e qual foi o que você mais se destacou, o que tinha o melhor elenco, que conquistou mais títulos? Olha, no começo a minha maior dificuldade foi quando eu fui para os Estados Unidos, né? Que foi a primeira vez que eu saí de casa, era jovem, tinha 20 anos, né? Nunca tinha saído para fora não, já tinha saído sim, que eu já tinha ido
jogar a Libertadores com o São Paulo, no Chile, na Argentina. Mas morar assim? Mas morar foi a primeira vez, né, que eu fui sozinho, né, jogar nos Estados Unidos, na época que começou a desenvolver o futebol americano, né, na época tinha o Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Gretzky, Cobija, grandes jogadores, e eu tive a sorte de ser contratado por um time dos Estados Unidos e fui jogar lá. Então essa foi assim, foi o meu pior assim momento assim para ir ficar sozinho num lugar que você não fala a língua, né? Então tive um pouco de dificuldade, mas pus na cabeça que eu ia me dar bem, sair bem, acabei indo bem, acabei depois sendo negociado com o time do México e depois segui a minha carreira fora do Brasil. Mas aonde, né, eu tive mais dificuldade depois foi no Japão, por causa da língua também, né? Mas aí já estava casado, né, já tinha mais amigos lá no Japão também, né? O Oscar que foi comigo também, né? Formando uma família, morávamos perto, junto ali. Então acho que foi, né, no Japão foi assim, mas foi um momento muito especial para mim, que sempre me dei super bem, né? Então acho que foi. E no Nacional acho que foi o melhor momento assim de conviver fora e conseguir jogar bem, ser artilheiro, tá no Nacional de Montevidéu, que o Nacional tinha sido campeão do mundo, tinha acabado de ser campeão do mundo, venderam o centroavante que era o Vitorino para a Itália, e eu acabei sendo contratado do time do México, o time do Nacional de Montevidéu, e o time era o mesmo que tinha sido campeão do mundo, só mudou o Vitorino que foi para a Itália, e eu vim para o lugar dele e acabei também sendo artilheiro no Nacional. Depois fui contratado pro Inter, onde eu fui para a seleção, fui convocado para a seleção olímpica, né, onde nós fomos medalha de prata, né? Então acho que foi um dos melhores momentos assim fora do país, assim, foi no Nacional de Montevidéu. No Japão você tem uma história engraçada com o Oscar, né? No Japão tem uma história engraçada, né? Num jogo o Oscar tinha acabado de ser contratado e eu também, né? E a gente ia jogar contra o outro. Mas vocês se conheciam já ou não? A gente já se conhecia já, né? Eu fui pro Japão por causa do Oscar. Quando o Oscar foi, eu vi que eu tinha tido convite, mas não queria ir porque o futebol japonês não estava ainda começando. Aí eu fiquei sabendo que o Oscar ia e acabei indo, mas só que ele foi pro Nissan e eu fui pro Yomiuri. E aí acabou um dia, né? Como eram os dois jogadores mais diferentes no Japão, que tinha sido contratado com nome e tal, eu e o Oscar, aí fizeram um jogo. E no lance, na palestra, o senhor Dino falava: quem vai marcar o Oscar? Quem vai marcar o Oscar? Porque o Oscar cabeceava super bem e ninguém queria marcar, né? Com medo de marcar o Oscar. Eu falei: senhor Dino, eu marco, né? E aí fui marcar o Oscar. E aí, quando eu fui marcar o Oscar, aí subimos de cabeça e aí subiu um bolo lá e eu caí desmaiado, desacordado, né? E eu já tinha feito 2 gols, estava 2-0 para nós, 2 gols meus. E aí acabei desmaiando e me levaram para o hospital. Aí acabou o jogo, eu estava no hospital e foi me buscar para ir para o vestiário, para encontrar com os jogadores, para a gente voltar lá para Tóquio. E eu já acordado, já tinha voltado do desmaio e acabou eu chegando no estádio. E aí eu perguntei, e aí quando terminou o jogo, pensei que tinha sido uns 4, 5 para nós, né? Os caras viraram 3-2 e acabaram ganhando, né? Então foi uma das coisas assim. Mas até hoje eu na verdade eu não sei se foi realmente o Oscar que me acertou, quem foi que me acertou. Eu sei que ele fala que não foi ele, mas né? Então, mas consegui marcar ele. Até a hora que eu saí estava 2-0 para nós, ele não tinha feito nenhum gol ainda, mas depois ele acabaram viraram o jogo 3-2. Bom, eu como filho, eu sei qual foi sua maior conquista, porque quando chegam meus amigos em casa, qualquer visita que chega lá em casa, você pega e quer levar para apresentar essa medalha aí que você conquistou. No escritório. Que que você falava, né? Eu não lembro, que eu e meu irmão a gente ficava brincando de jogar um no outro essa medalha. Qual que é essa medalha aí? Como que foi essa conquista, que é medalha de prata olímpica, né? Eu como treinador, né? Tive algumas conquistas muito importantes, né? A Libertadores da América, o Mundial de Clubes, né? Então foram assim conquistas muito importantes na minha carreira também. Mas a medalha de prata como jogador foi muito importante para mim, né? O Brasil nunca tinha ganho uma medalha nas Olimpíadas de Los Angeles, né? Ou nas Olimpíadas, né? Não, em
modalidade de Na futebol. modalidade de futebol nunca tinha ganho uma medalha, e essa medalha foi a primeira medalha que o Brasil ganhou nas Olimpíadas de Los Angeles. Então, né, eu tive a felicidade de fazer parte dessa seleção, né, onde que a gente tem, né, tem muito orgulho de ter a medalha, ser um medalhista olímpico no futebol. Não são poucos no Brasil que tem essa medalha olímpica, né, que é muito valorizada fora do Brasil. Aqui no Brasil não dão muita importância. Agora sim, né, que depois que o Brasil foi medalhista de ouro nas Olimpíadas aqui no Brasil, mas fora do Brasil eu fiz muitas clínicas por causa dessa medalha, inclusive mais nos Estados Unidos, que, né, os Estados Unidos, o medalhista olímpico tem muito valor, né? Então, e foi lá onde você conquistou também. E foi lá onde eu conquistei. Então fiz várias clínicas com essa medalha, muitas fotos tiradas com a medalha de prata, né? Mas para mim é uma das maiores conquistas como jogador, foi essa medalha de prata das Olimpíadas de Los Angeles. Mas ficou algum arranhão aí ou não? Não, e essa aqui é o seguinte, essa medalha tinha lá em casa, e o Tadeu e o Thiago pegavam a medalha, o Tadeu era goleiro, o Thiago era atacante, aí tinha um golzinho em casa e eles ficavam jogando gol a gol, os dois, né, chutando um contra o outro, e valendo a medalha. Aí o Tadeu ganhava do Thiago, o Thiago ganhava um dia, e quando ficava bravo porque perdia, pegava a medalha e um atirava a medalha no outro. E aí, entendeu? Aí a medalha ficou um pouco judiada, mas ainda tenho ela, depois eu escondi para que eles não ficassem brigando e jogando, arremessando uma medalha no outro lá, que deu umas esfoladas na medalha, mas eu mandei recuperar a medalha e tá recuperadinha, bonitinha aqui, tá guardadinha. Bom, pessoal, é mais ou menos isso aí. A gente tem ideia de continuar com esse modelo novo, né? Essas questões de perguntas, respostas. Algumas perguntas a gente vai pedir para vocês enviarem, se vocês tiverem interesse também. E é basicamente isso. Vou mandar um abraço para vocês